Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1051. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7. Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Fluminense e Vasco da Gama pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Segundo jogo, Cruzeiro e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Terceiro jogo, Tombense e Avaí pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tombense a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Avaí nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quarto jogo, Mirassol e Vila Nova pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quinto jogo, Chapecoense e Novo Horizontino pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chapecoense a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Sexto jogo, América Mineiro e Cuiabá pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sétimo jogo, Ponte Preta e Ceará pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Oitavo jogo, Atlético Paranaense e Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Nono jogo, Bahia e Coritiba pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Décimo jogo, São Paulo e Internacional pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 11º jogo, Botafogo e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 5 vitórias. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 12º jogo, Goiás e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 13º jogo, Grêmio e Bragantino pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 14º jogo, Sport e Guarani pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
Já o Guarani nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.